Bom dia. Bom dia. Bom dia, Márcia. Hoje nós estamos começando com A-ha, Stay on This Road. Bom dia, Facebook. Eu não estou vendo quem está no Facebook, mas bom dia. Ei, Almira, bom dia. Sinta o frio, diz a música. Mas permaneça, continua nessas estradas. Nós haveremos de nos encontrar. Ei, Lucas, bom dia. Domingo muito cedo. Bom dia, Vilma. Me encontre. Ué, são duas Vilmas? Não, uma Vilma só, não é isso? Vilma Maria Soares, bom dia, querida. Agora que eu vi. Stay on, permaneça, fique aqui comigo. Eu não sei se vocês aí no Face escutam bem a música. Eu sei que no YouTube a música sai toda deturpada. Ei, Luciana, bom dia. Vou desligar a música, pessoal. Pra gente retomar nosso foco. Vamos lá, domingo, dia 8 de setembro de 2019, 7 horas da manhã. E vocês de pé para me ouvir. Quem é que depois de me ouvir vai voltar para a cama, fala eu. Não tem problema, tá tudo certo. Hoje é domingo, hoje é dia de dormir mais. Bom dia, Lu. Então, vamos lá. Almira, de onde que você está falando hoje, meu bem? Onde você está? A Vilma fala de onde? O Lucas também. Todo mundo de Belo Horizonte? Ei, Nadir, bom dia.
Tem alguém aqui também? Ou tinha, acabou de sair. Mas tá tudo certo, vamos lá. Enquanto vocês coloquem aí de onde vocês são, quem não mora, eu sei que a Luciana é de Formiga, está em Formiga. A Almira que eu não tô sabendo. Ah, a Márcia tá indo pro curso de formação, tipo Kundalini Yoga, entendi. Você não vai poder ficar o tempo todo, né, Márcia? Legal. Joia, Márcia. Não, é isso, ok. André Luiz, Pimentel Rosa, provavelmente de Coromandel. Bom dia. Pessoal, então, sobre o que nós vamos falar hoje? Eu sempre gosto de deixar uma surpresa no ar, né? Pra gente encontrar para vocês encontrarem assim um assunto que vocês não estão nem esperando. E o assunto de hoje é como dinâmicas ocultas afetam nossas crianças. Almira, você respondeu? Ah, tá, Márcia. A Márcia falou, sou irmã da Mariana e amiga da Lu de Formiga. Ah, legal, agora sim tá sabendo quem você é. A Mariana já me falou de você. Ei, Selma. A Almira tá falando de Manaus, pessoal. Minha querida colega do curso de coaching criacional. Muito bom. Então, vamos voltar à nossa conversa? Como é que dinâmicas ocultas podem afetar nossas crianças? Quando eu falo de crianças, eu estou falando de filhos, então vale para qualquer filho. Não precisa ser um filho pequeno, tá bem? Mas hoje a gente vai tratar mais especificamente de criança, porque a história que eu tenho para contar é a história de uma criança, tá bem? Então, como é que essas dinâmicas ocultas, ou seja, coisas escondidas, coisas que não foram ditas ou histórias que ficaram encobertas, como que elas afetam outras gerações, tá bem? Então, nós vamos começar com uma história do livro da Mariane Frank. Esse livro se chama Você é um de Nós. É um livro sobre constelações. Olha só, que interessante. Uma vez, uma mãe de um garoto de 15 anos me ligou. Eu vou contar nas palavras da Mariane, como se tivesse acontecido comigo, tá? Mas é porque no livro ela conta assim, e eu quero guardar eu quero falar literalmente, do jeito que ela escreveu, tá bem? Então, vou falar como se eu estivesse na pele de Mariane Frank, tá bem, pessoal? Então, uma vez, uma mãe de um garoto de 15 anos me ligou desesperada. Ele se recusava a ir para a escola. Já tinha algumas semanas que isso estava acontecendo e ela era uma mulher que criava o filho sozinha. Ela tinha que trabalhar, ela não podia pegar o menino no cabresto, né, no laço e levar para a escola, e ele só queria ficar em casa. Ele não queria de jeito nenhum ir para a escola. O garoto era um bom aluno, ele tinha amigos na escola e no âmbito escolar ele se desenvolvia bem. Não havia um motivo claro para ele, um motivo claro e aparente para ele não estar querendo ir às aulas. Então, a mãe veio com o Tiago, num horário do atendimento aos pais, e eu disse ao garoto que imaginava que ele mesmo não sabia por que ele não queria mais ir à escola. E o garoto concordou, né, com a cabeça, dizendo que sim, que ele não sabia. E ele tinha uma expressão muito séria enquanto ele confirmava isso. E a mãe tratou imediatamente de, na minha frente, convencer aquele garoto das motivações, da lógica de por que ele realmente deveria ir para a escola. E aí
eu pedi para essa mãe parar de dizer essas coisas naquele momento e a gente simplesmente olhar para aquilo que talvez estivesse precisando ser visto. Assim, comecei a fazer as perguntas. Nesse caminho de entender a situação da criança e da família, soube que o pai do Tiago, que é o menino em questão, que eu estou mudando o nome aqui para ficar mais fácil para a gente, o pai do Tiago se afastou quando ele nasceu e eles tinham pouco contato com esse pai. Então, quando eu perguntei se algo ruim tinha acontecido na família do pai, a mãe não quis dizer nada. E subitamente, uma atmosfera pesada reinou ali no ambiente, que é o que sempre acontece quando a gente vivencia uma coisa essencial num campo de constelações, né? E, por fim, ela resolveu dizer. Ela falou que por ações inexplicáveis, o pai do Tiago havia pedido para ela nunca contar ao filho sobre o que aconteceu com o irmão dele, o tio do Tiago, e como ele tinha morrido. Então, ela contou que quando o avô do Tiago e seus 2 filhos estavam na guerra, o caçula da família, que era o irmão desse pai, né? Ele tinha 15 anos. Ele era o único que vivia na casa com a mãe. E ainda, nos meados de 1945, os jovens ainda continuavam. Essa história acontece na Alemanha, pessoal, por isso que eu estou falando da guerra, tá? Então, em 1945, os jovens ainda eram convocados para eles irem para a cidade natal deles. E eles eram designados a servir na artilharia antiaérea. E ainda faltavam poucos meses para que o irmão do pai, né, esse menino, esse tio, atingisse a idade exigida para a convocação, e a mãe ficava toda feliz, né? Então a avó do Tiago ficava toda feliz desse menino ainda estar com ela, de ele não ter ido para a guerra. Só que o que aconteceu? Esse menino fugiu, juntou com outros camaradas que eram mais velhos do que ele, que estavam indo para a guerra, e foi. E ele foi. Se alistou e na primeira missão esse menino morreu. Essa mãe ficou quase louca. E sabe o que aconteceu na sequência? Após a guerra, o marido voltou, o marido dessa mãe, e ela estava com quase 50 anos, ela teve um outro filho. E esse outro filho é o pai do Tiago. Então, durante essa sessão, o Tiago, né, que é o menino em questão, o menino que não estava querendo ir para a escola, reagiu violentamente e perguntava: por que vocês não me disseram? Por que vocês não me contaram? Vocês não podiam ter escondido isso de mim? Isso é muito importante para mim. 2 semanas depois, a mãe telefona então para Mariane Frank, né, e diz para ela: olha, o Tiago voltou aí para a escola depois do nosso encontro, depois daquela nossa conversa. Perceberam, pessoal, que coisa interessante? Uma história escondida num determinado momento que a gente não sabe dizer exatamente porquê, mas a gente supõe. Olha só, esse menino que fugiu para a guerra estava com 15 anos. O Tiago, que é o menino em questão, ele começa a fugir da escola, que é o lugar onde vai todos os dias, aos 15 anos. Tem alguma coisa aí, não é verdade? É muito interessante como as gerações seguintes, elas sabem
algo que está velado das gerações anteriores. Então, nós estamos falando sobre como as dinâmicas ocultas afetam nossas crianças, ou como dinâmicas ocultas afetam nossos filhos, ou as nossas vidas, ou as novas gerações. Tudo é a mesma coisa. Então, os filhos, eles sentem quando os pais estão em constante pressão. As crianças percebem. E elas também carregam inconscientemente uma pressão dentro delas. E elas vão buscar equilibrar isso. É como se a criança, em alguma instância ou de alguma forma, estivesse contando para os pais, que são os adultos da história, né? Com os seus atos, aquilo que eles precisam, os adultos precisam fazer e não percebem. Então, eu contei aqui, se não me engano, ontem ou anteontem, né? Sobre uma criança de 4 anos que não mais quer ir à escola. Que eu recebi no meu consultório e tudo. Isso pode ter muita relação com algo do sistema lá atrás. Às vezes, numa consulta médica, a gente não tem tempo para investigar essas coisas. Então, é quando a gente direciona para uma constelação. É quando a gente coloca o caminho da constelação como um meio de curar certas questões que estão impactando o sistema, estão impactando aquela família. E aí, quando a criança mostra que tem alguma coisa para ser revista, que tem alguma coisa que pode ser melhorada, e os pais querem só empurrar a criança como se o problema fosse só da criança, eles esquecem de olhar o problema deles. O problema que está se manifestando e que está sendo mostrado através daquele ato, daquela experiência da criança, tá bem? Então, se os pais, como adultos, eles resolvem olhar junto com as crianças para aquilo que elas estão mostrando, as crianças ficam livres, elas se liberam. E elas ficando livres, elas podem se desenvolver, elas podem crescer, elas podem fazer aquilo que elas desejam fazer e que elas nasceram para fazer, que é serem crianças, né? Serem livres, poderem experimentar a própria vida do jeito que a vida está se apresentando. Pessoal, só um minuto porque tá dando uma conexão baixa aqui, eu tô querendo entender o que tá acontecendo. Será que é só porque eu mudei de lugar o computador? Que estranho. Bom, não sei ainda. Então, nós já conversamos aqui em outras lives como o ambiente determina nossas relações com o nosso interno, não é? Assim, qualquer alteração ambiental externa ou no clima psíquico do nosso sistema pode ser percebido pela criança. Pensa assim, nós como adultos temos muitas ocupações, não temos? Um monte de coisa para fazer, um monte de preocupações e muitas vezes antenados assim para fora de nós temos pouca percepção do que se passa internamente, não é? Isso não acontece? Então, a criança, quando ela é pequena e tem poucas preocupações, ela é como um radar. E a consciência dela, esse campo que está em torno de nós, que nós chamamos de consciência, né? Esse campo energético da criança, ele está muito propenso a perceber. Ele percebe coisas que às vezes os adultos não percebem e as crianças não filtram. Como elas não filtram, elas têm uma facilidade de mostrar exatamente o que está acontecendo. Então, as crianças e também os animais,
Os animais também, não pela consciência humana, mas pela consciência do campo deles, que eles têm amplidão de consciência. Eles também mostram rapidamente onde está o problema. E quando a gente consegue verificar isso, a gente tem um bom diagnóstico. A gente tem uma possibilidade de olhar para algo que a gente não conseguiria ver de outro modo. Então, a criança, pelo amor que ela tem aos pais, ela está disposta a manifestar qualquer coisa que seja necessária para que os pais, tomando consciência, eles avancem e eles saem das prisões que eles mesmos constroem para si. Então, quando os próprios adultos não têm consciência do que se passa com eles nesse ambiente psíquico interno, é a criança que vai mostrar, que vai trazer essa consciência para essa família. Então, vão anotando aí as perguntas de vocês, porque eu sei que esse assunto, ele dá pano para manga e ele é um assunto complexo. Ele não é tão simples porque ele não está na nossa pauta do dia, entende? Quando a gente fala de consciência, parece que a gente está falando de uma coisa de outro mundo. Não, pessoal, o que eu chamo de consciência é esse campo energético que nos circunda. Você pode chamar de aura, você pode chamar de força energética, você pode chamar de força vital, o que for. Mas esse campo, essa consciência que nos circunda, sabe muito mais coisas do que a gente sabe intelectualmente e, para além disso, eu estou querendo dizer assim, esse campo só não sabe mais porque eu dou pouca atenção para ele. Quando eu olho, quando eu tomo consciência, quando eu dou atenção, quando eu coloco meu foco nesse campo, ele me dá muitas respostas. A verdade é que muitas vezes nós não demos atenção. Nós não percebemos o campo. Isso é uma das coisas que nós trabalhamos muito em constelações familiares, em constelações sistêmicas. Nós damos muita atenção ao campo num trabalho de constelações. E o campo, então, comunica conosco. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que uma criança tem mais consciência do próprio campo e manifesta com mais clareza o que passa ali e que está precisando ser olhado, ser resolvido. Desculpe, eu estou com muita sede, peraí. Pode ser que a percepção da criança desse campo alcance o risco que os pais estão correndo e que nesse nível inconsciente eles queiram proteger os pais, carregando para si ou consigo, né, os problemas que eles mesmos não criaram. Ok, doutora Elaine, complicou agora, tá bom, vamos lá. As crianças, como elas têm esse radarzinho e elas são capazes de perceber claramente o risco que os pais estão correndo, é comum que elas assumam para si problemas e dores que elas mesmas não criaram, que são anteriores a elas. Entendem isso? Percebem? Então, as crianças passam a sofrer de algo que elas não sabem explicar. Elas podem até mesmo atrair problemas para si, e elas podem ficar no foco como se o problema fossem as próprias crianças. Então, a gente tem que ter atenção para isso. Uma criança não manifesta um problema apenas pessoal. Ela apresenta
um problema que é dessa consciência ampliada, ok? Para a criança, isso acontece de forma completamente inconsciente e não exatamente para chamar atenção. Eu tenho muito cuidado quando os pais começam a dizer que as crianças estão apenas querendo chamar atenção. Eu não concordo com isso muitas vezes, porque as crianças manifestam o que vem para elas de uma forma completamente espontânea, quase inconsciente. Isso não poderia ser tratado como se fosse uma criança mimada chamando atenção. Ok, pessoal? Então, nisso, a gente tem que ter um olhar mais ampliado. Se a gente olha só para o problema, se a gente foca só naquilo que a criança está trazendo e não olha mais amplo, a gente corre o risco de fazer diagnósticos parciais, de não ter consciência do tanto que aquilo está pesando num campo ampliado, tá bem? Então, a gente tem que saber separar uma birra, né, uma criança mimada, de uma criança que está manifestando uma confusão do sistema. O sistema está com um problema, está apresentando uma confusão e essa criança está manifestando, ela está conseguindo mostrar onde que isso está e talvez assim um caminho de solução. Se a criança está fora do lugar dela e se ela está buscando solução para o campo dos adultos, ou se ela está percebendo um segredo de família, uma coisa que aconteceu lá atrás e que nunca foi apresentado para ela, mas no campo da consciência dela, no radarzinho dela, ela captou, então a criança está sendo, é como se ela escolhesse tratar da questão, tratar do problema, e ela não vai deixar isso passar. Ela não vai jogar isso para um segundo plano, ou vai dizer, não, agora eu tenho que trabalhar e eu não vou me preocupar com isso, ou agora eu tenho que brincar e eu não vou me preocupar com isso. Não, a criança vai mostrar. Ela tem essa facilidade, essa espontaneidade de mostrar o que está acontecendo na consciência da família. Ela vai mostrar, gente. Não tenham dúvida disso e, por favor, não confundam isso com uma criança mimada, uma criança problemática demais ou uma criança em processo de birra. Por favor, fiquem bem atentos a isso, tá? É muito comum que, se a gente trata isso como um problema da criança, a gente não olhar para a ordem que os adultos precisam trazer para a própria vida. Tem um livro do Hellinger que ele fala, que ele chama, dá o nome assim, Olhando para onde as nossas crianças olham. Quando os adultos conseguem fazer esse caminho, eles conseguem trazer alguma solução. E eu tô assim, de clientes no consultório, trazendo sinais de problemas sistêmicos graves. Muitas crianças, eu vou chamar de crianças, mas assim, pré-adolescentes e adolescentes, ferindo o próprio corpo com gilete, com lâminas, porque estão vivendo uma pressão que não é delas, que é do sistema, provavelmente do sistema. Claro que não é sempre assim, às vezes as crianças estão sofrendo pressão na escola, e também isso precisa ser verificado, claro. E às vezes a pressão não é da escola, é de algum colega específico, é de alguma relação que não está indo tão bem. Mas mesmo isso está trazendo sinais do campo familiar. Nada acontece por acaso, pessoal. Não tem nenhum amigo que seja extremamente... Peraí, que eu fiz uma confusão aqui. Não tem nenhum amigo que faça alguma coisa má pro colega, pro outro amigo, que isso não tem relação com o seu próprio sistema, com a sua própria família. Alguma coisa tem ali. Então, a gente não pode deixar de olhar. Tá certo? Ok.
Alguma pergunta até aqui, pessoal? Vocês estão entendendo? Ei, Martinha, bom domingo, meu bem. Ei, Marina, Harbinder Singh. Maria Inês, tudo bem? Maria Miranda, quanto tempo? Otto, Mônica, Mara, Jaqueline, Fernanda Alves, Sônia Campos. Acho que agora eu cumprimentei quase todo mundo aqui. Luciene Ferreira, Dita, Gláucia, Selma. Acho que agora sim, né? Cumprimentei todo mundo. Então, pessoal, as pessoas me perguntam às vezes quantas vezes elas precisam constelar, né? Quando elas precisam constelar, quando para mim é sempre. Sempre. Para mim, sempre, do mesmo jeito que a gente fala sobre o coach, né? Todo mundo merece um coach. Eu também falo, todo mundo merece uma constelação. Pelo menos uma vez na vida, né? Embora eu acho que uma constelação, nem sempre uma só basta. Hoje, com a minha percepção do jeito que eu trabalho, né? E às vezes a pessoa pergunta, quando constelar? Para mim, não perca uma oportunidade. Mas a pessoa pergunta quantas vezes que elas precisam constelar. Isso eu não tenho uma resposta clara, porque depende muito do campo, depende muito desse sistema, das coisas que estão emaranhadas aí, e depende também de como que a pessoa processa cada coisa que ela vive em uma constelação. Muitas vezes eu tenho uma facilidade de abrir a minha percepção, e quando eu falo abrir a minha percepção, vocês estão vendo que eu coloco minha mão aqui no nível do peito, né? Porque abre-se um novo sentimento, tá? Então, quando eu abro a minha percepção, eu tenho mais facilidade de trazer a solução que o campo sistêmico se apresenta, ou apresenta para mim. Mas se eu fecho, falo assim, eu vim aqui buscar outra coisa, então me mostrando uma coisa que eu não vim buscar, aí talvez você não tenha o benefício que o trabalho está te proporcionando, porque é assim mesmo. Lembra, nós falamos em outras lives, eu estou preparando vocês para escutarem essas coisas que eu estou falando agora, porque eu preparei vocês com outros assuntos aí ao longo dessas lives. Quem não assistiu, é bom que assista a sequência, para que a gente perceba que o que nós estamos fazendo agora a gente entendeu que o nosso pensamento vira sentimento e nosso sentimento alimentado alimenta nossos pensamentos. E a gente começa a processar a vida com aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. E se eu não processo bem o que o campo da constelação apresenta, eu vou ter necessariamente um problema de fazer um trabalho que eu não admiti que vai ter vantagens para mim, que vai ter solução para mim. Então, nesse sentido, eu preciso conhecer a pessoa e perceber se a pessoa realmente ela abriu o seu campo para ela ser trabalhada e para ela ser melhorada. Então, além de você fazer um trabalho de constelação, muitas vezes, é muito provável que você faça um trabalho e aquilo repercuta imediatamente no seu campo sistêmico. Por exemplo, com as crianças, isso acontece muito, as crianças mudam. Eu me lembro de um caso de uma criança que tinha uma dificuldade enorme com o pai. Essa criança é minha querida do consultório, então a gente está acostumado a se encontrar sempre. Mas havia um problema de ela não querer nada do pai, nada que o pai fazia, tipo, não podia dar banho, não podia dar mamadeira, nada. E aí eu sugeri para essa mãe, vamos fazer uma constelação e vamos olhar para isso. E o campo mostrou uma questão que a criança carregava pelo pai, que o pai não conseguia admitir e resolver. E a partir do momento que isso foi visto e foi resolvido, a criança já passou a admitir os cuidados do pai. Então, o campo da criança, essa consciência,
essa aura, esse campo ampliado da criança, ela percebe muito facilmente a solução. Mas nós adultos, nós colocamos muitas barreiras. Quando a gente coloca barreiras, é que uma constelação pode não funcionar. Então, o problema não está no campo das constelações, mas em como eu percebo o que o campo me traz, ok? Então, um pouco mais profundo isso. Isso não é tão raso assim. Então, meu recado principal da live de hoje é para que os pais saibam olhar para os filhos quando eles apresentam sinais e sintomas de estranhamento à própria vida em certo momento da vida. É aquilo, ó, naquele momento aquilo está acontecendo, não é à toa. Tá bem? Cuidado para não colocar a criança num lugar de criança problema. Às vezes ela está trazendo a solução e a gente não está enxergando, tá bom? Claro que a solução demanda, às vezes, que haja um bom terapeuta que não queira trazer uma solução de fora do campo, que não queira dar lição de moral, que não queira saber o que é certo e o que é errado para essa família, e que respeite completamente o que é do jeito que é. Então, são bases para um terapeuta que honra esse campo de informações, tá bem? Eu tô vendo aqui que tem uma pergunta da Selma e eu vou respondê-la antes da gente seguir. Ela fala assim: pode acontecer com um adulto? Digo, o que acontece com as crianças pode acontecer com os adultos? Sim. E no início da live eu disse para vocês que eu ia focar nas crianças, mas que quando eu falo crianças, eu estou falando de filhos. E enquanto filhos, nós adultos também podemos estar manifestando algo dos nossos pais e do sistema dos nossos pais sem que percebamos, ok? Até uma doença que nós fazemos pode ser consequência de uma não tomada clara do nosso lugar e nós estamos tentando ainda, como pessoas sensíveis que somos e amorosas, resolver questões anteriores, de gerações anteriores. Tá bem? Respondido, Selma? Então, eu insisto que existe uma ordem neuroquímica, que eu já falei para vocês em outras lives, que vai se instalando nos organismos vivos à medida que esses pensamentos e sentimentos são reforçados dentro de nós, né? Então, quando você diz não para uma criança, ou quando não é ouvido por uma criança, isso tem uma razão de ser. Nós não devemos dizer não. A palavra não, a negação, ela não é ouvida por esse campo de informações. Então, tem uma diferença entre eu dizer para vocês, não se preocupem comigo, e uma diferença em dizer, preocupe-se com você. Não é? Na primeira, não se preocupe comigo, eu estou dizendo, preocupe-se comigo. E na segunda, eu estou dizendo, preocupe-se com você. Ou seja, nós precisamos treinar as nossas falas, as nossas conversas, para elas serem menos negativas, porque dentro de uma frase negativa tem o positivo. E nesse campo, o que fica é o positivo. Principalmente no radarzinho das nossas crianças. Tá bem? E quando nós... E agora é um recado forte agora para quem tem filhos, para os pais. Quando nós tentamos impor a nossa verdade
a verdade dos adultos para uma criança, nem sempre isso tira a criança do problema e da dor que ela vive nesse campo da consciência do qual ela não toma consciência. Eu sei que isso é complicado, mas eu explico. Por exemplo, a criança tem um campo de força, um campo de consciência. Quando ela entra numa dor, ela percebe algo que os adultos não estão percebendo. O que acontece? Ela está fazendo isso de um lugar de não saber. Ela não sabe que ela está fazendo isso, mas ela está. Então, se os adultos começam a impor uma verdade que não é verdade para esse campo da consciência da criança, isso gera um conflito, uma incoerência. E isso pode trazer problemas de não querer ir à aula, de não dar conta de aprender, de ter uma doença, de se rebelar contra alguma coisa do dia a dia e assim por diante. Tá bem? A Selma falou que sim, que foi respondida, agradeceu, obrigada a você. Tô vendo que entrou aqui a Verinha, a ABCD do Rio de Janeiro entrou. Eu falei, Dita, oi Dita. Bom, e aqui eu vi que entrou também Carla, Elisaldo, Mônica Ferreira e Deepak Singh. Ok, pessoal? É isso. Tem mais alguma questão que vocês gostariam de conversar e tratar? Tem alguma pergunta? Gostaria de resolver pergunta de vocês. Se não tem, ou enquanto vocês escrevem aí, vamos fazer nosso sorteio? Eu vou escolher a pessoa que eu tá aqui, que eu acho que tá aqui firme ainda. Vamos ver se tá. Almira, você ainda tá aí? Se a Almira ainda estiver presente, eu quero que ela fale um número de 1 a 17 pra gente fazer o nosso sorteio de ontem. Boa pergunta, Luciana. Então fala aí, Almira, um número de 1 a 17, tá? Que é o sorteio de ontem, que nós vamos fazer hoje. A Luciana Camargo está perguntando assim. Camargos Veloso. Como ajudar nossas crianças? Olhando, a resposta é... Luciana, olha que linda a resposta. Olhando junto com elas. Para onde elas olham. Doutora Elaine, como é que eu faço isso? Para isso, gente, nós temos um treinamento. Não é tão fácil quanto parece. Eu sei que quando eu falo isso, vocês acham que eu sei como fazer. Nem eu sei. Nós precisamos de treinar a nossa percepção. Nós precisamos de treinar, olhar para a nossa consciência, para esse campo que nos habita todos nós. A gente precisa treinar, diminuir nosso julgamento, aumentar o nosso respeito e olhar mais amplo. Então, tudo isso, Luciana, eu aproveito a sua pergunta, né, para eu nortear por que é que nós estamos nesse caminho de 15 lives agora. É porque eu estou realmente construindo um programa que não existe, porque eu estou dando uma cara muito nova para ele e que ajuda a gente a reconhecer o tamanho da importância de a gente estar consciente desse campo e como é que a gente vive e vibra esse campo pela vida fora. É disso que a gente vai tratar num curso totalmente online que eu quero dar e que a gente vai poder então se desenvolver, que a gente vai poder realmente ampliar quem somos. Nós não somos errados, nós somos certos do jeito que nós somos, tá tudo de acordo. A grande questão é que muitas vezes nós não prestamos atenção aonde precisamos botar nossa atenção. Se a gente coloca nossa atenção muito fora de nós, nós temos pouca gerência sobre nós mesmos. E isso precisa de aprender. Não é fácil. Eu já tô nessa vida, gente. Deixa eu ver quantos anos que eu tô nessa vida.
quase 20 anos que eu tô treinando isso. E eu ainda tenho muito, muito a aprender. Eu aprendo a cada dia. Porque eu estudo várias linguagens para eu trazer isso cada vez mais mastigado para vocês. Porque eu também estou mastigando isso para mim. Essa que é a verdade. E porque eu estou há um tempo fazendo isso, isso fica muito mais digerível para mim, fica mais fácil. Eu pego outro conhecimento e eu logo agrego as constelações, aí explicar fica mais fácil. Mas eu não acho que é uma coisa que eu absorvo com facilidade, que vocês podem absorver com facilidade, não, tá? Eu não tenho essa ilusão. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, Lu, você entende o que eu tô falando, meu amor? É isso. A Almira falou 15. Deixa eu achar onde que eu anotei meus numerozinhos aqui para ver quem é o 15. 15. Selma! 15 é a Selma e ela tá aqui. Selma, você é a presenteada do sorteio de hoje em relação à aula de ontem, tá bom? Muito bom. A Gláucia está perguntando, quando será a sua próxima constelação? Vai ser sexta-feira que vem, pessoal. Dia 13, é sexta-feira, a partir das 16 horas, tá bem? A gente vai ter um grupo de constelações, tá? No grupo de constelações de sexta-feira, que é dia 13, ele vai começar às 16 horas e vai até às 21 horas, tá bem? E tem duas formas de participação nesse grupo. Você pode participar como ouvinte, o valor disso é R$50, e você pode fazer sua constelação e o valor disso é R$650, tá bem? Nós já temos um link para inscrição. Quem de vocês ainda não tiver recebido pode me mandar um pedido no direct que eu mando para vocês, ou então eu acho que está no feed de notícias do Instagram já. Dá uma olhada, por favor, tá? A Luciana se sentiu respondida, agradeceu. Deixa eu ver quem mais está perguntando, acho que não. Ei, Anair. A Anair acabou de entrar. O Marcos e a Cíntia também aqui acabaram de entrar, tá tudo certo. Gente, qual que é a frase de hoje? Vamos deixar uma frase para o nosso trabalho de hoje? Olha só, a frase é: segredos em família podem pressionar gerações. Segredos em família podem pressionar gerações. Ok? Então, cuidado com aquilo que você está construindo hoje e com como você está lidando com a realidade tal qual ela é hoje, tá? Então, vou anotar aqui. Selma, gostou de ter ganhado? A Selma, então, foi a ganhadora. E a Luciana, como sempre, obrigada, querida, escreveu aqui para nós: segredos em família podem impressionar gerações. Pessoal, vamos fazer nosso momento print? É agora que eu faço uma pose aqui, vocês dão um print na tela e repassam isso para outras pessoas, convidando outras pessoas para escutar essas coisas. A Selma falou que gostou muito. Ótimo. Então tá, gente, deixa eu fazer meu print aqui primeiro e já eu faço a pose para vocês printarem, tá? Claro que eu não dei conta, né, pessoal? Vamos lá de novo. Ótimo, agora eu consegui. E agora fazendo uma pose aqui para vocês poderem fazer o print de vocês. Aqui no Instagram e agora no Facebook. Ótimo. Tá tudo certo, então. Amanhã a gente se encontra de novo às 7 horas da manhã. E eu preciso achar um jeito de estar mandando para vocês
esses presentes, viu, Selma? Ou a gente se encontra, se você for no consultório, alguma coisa, me avisa quando você for que eu te entrego lá, ou então eu mando pelo correio. Aí vocês que querem receber pelo correio precisam de me mandar o endereço de vocês no meu direct. Combinado? Segredos em tá? Deu tudo certo aqui. Valquíria acabou de entrar. Valquíria, depois você assiste, porque nós estamos fechando. Sônia e Mônica Fernandes está dizendo bom dia para vocês. Nós estamos fechando a aula de hoje, meninas. Então, quem chegou depois, pega aí ou no Facebook, no Instagram, fica por 24 horas. E nós temos também no canal do YouTube. Quem ainda não me segue no YouTube, por favor, vai lá, se inscreve. É só dar um clique. E aí você vai ter sempre recebendo a minha live. Tá bem? Tá, a Selma vai estar no consultório e eu te entrego lá, tá bom, querida? Então, pessoal, um beijo, fiquem com Deus. Ótimo domingo, aproveitem, façam atividade física, o sol tá lindo e cuidem aí de terem uma experiência em família maravilhosa, tá? Satnam, Vaheguru, fiquem com Deus. Joia, 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 joia. A Luciana está falando, bom domingo, doutora Elaine, muito obrigada por compartilhar tanto ensinamento e conhecimento. Eu que agradeço a presença de vocês, porque se vocês também não estiverem aqui para ouvir, não tem para quem falar. Obrigada por estarem comigo, viu? Beijo, beijo, beijo. Tchau.